O tema é bem extenso, é teoria e prática de família e sucessões. Na verdade, esse tema aqui é de um curso que eu dou na ESA, Escola Superior de Advocacia, em várias cidades do estado de São Paulo, e também de quinta-feira à noite aqui na ESA, na Escola Superior de Advocacia da UAB São Paulo, aqui no Largo da Pólvora. Toda quinta-feira, inclusive começa um curso novo meu em maio. Eu estou terminando agora a parte de sucessões, terminei família, estou entrando em sucessões em abril para a turma agora. E a outra turma que entra no segundo semestre a partir de maio. Sempre está cheio, tá? Sempre está cheio, então quem tiver interesse em fazer inscrição, faça um pouquinho antes, com antecedência, que acaba perdendo as vagas. Eu vou tentar resumir, condensar, tá, esse tema e nos aspectos mais relevantes e polêmicos. Porque se eu falar totalmente de família e sucessões, a gente tem 8 aulas, na verdade, que é o curso da ESA, que são 8 noites, são 24 horas aulas. Eu vou falar em apenas 2 horas. Então, realmente, é complicado, tá? Mas eu vou tentar abranger somente os aspectos relevantes e polêmicos atuais no direito de família e sucessões. Inclusive que nós temos aí, muita gente não sabe, dos enunciados dos juízes da vara de família do interior do estado de São Paulo. Muita gente esquece de aplicar esse enunciado, que a maioria dos juízes de primeira instância aplica esse enunciado, que é de 2006, tá? No finalzinho de 2006. Então são 2 anos e pouquinho aí, 2 anos e meio desses enunciados. Mas muita gente não sabe que existem esses enunciados e de onde que os juízes tiram, né, às vezes, aquela decisão. Muitas vezes foi desse encontro dos juízes da vara de família do interior do estado de São Paulo. Então vamos começar primeiramente. Tive até quarta-feira, dei uma entrevista para a Rádio Justiça lá de Brasília, ao vivo, no celular, e foi referente a um tema importante, que é de concubinato e união estável, que eu gosto sempre de começar com essa matéria, concubinato e união estável, que é totalmente diferente. Não se confunde mais concubinato com união estável. E a sexta turma do STJ, essa semana, julgou o seguinte, que foi negada a pensão por morte à concubina, ou seja, à amante. A amante entrou com um pedido de pensão por morte, ele era casado. O INSS falou que não, só vai para a viúva. Aí ela entrou com uma ação, parece que tinha ganho, né? A justiça deu, mas foi para o STJ negou, falou que ela é concubina, é amante, e amante não tem direito. Por isso que eu sempre costumo entrar com essa matéria, que concubinato e união estável são totalmente distintos hoje. Desde o Código Civil de 2002, a partir de 11 de janeiro de 2003, que é a vigência do novo Código. Então, só deixo esclarecer, colocar aí o conceito de concubinato. Olha o que é concubinato hoje. Olha, e se você pegar esse julgado do STJ nessa semana, 2 ministros deram a favor. Falaram que aquele concubinato era uma união estável, porque já estava há 28 anos. 2 ministros. Eu acho que estão em causa própria. Mas foi lá, com 28 anos, mas isso não é concubinato, ele estava casado, é concubinato. Vocês vão ver pelos conceitos agora. Concubinato é uma relação não eventual entre homem e mulher. Está no artigo 1727 do Código Civil. É uma relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casarem. Impedidos, salvo separados de fato e separados judicialmente. Por que eu estou colocando a salvo separados de fato e separados judicialmente? Porque os dois estão impedidos de casarem, mas não constitui concubinato, constitui união estável. Portanto, sobraram quem dos impedidos? Os casados e os parentes que não podem casar. É claro que o legislador não teve como foco principal os parentes que não podem casar. Como, por exemplo, um pai tem uma relação amorosa com uma filha, uma mãe tem uma relação amorosa com um filho, irmãos terem relação amorosa. Existe? Até existe. E se existir é concubinato. Mas o legislador estava preocupado que tinha muitos pais tendo relações amorosas com seus filhos? Não, não foi isso. O caso foram os casados. O principal foram os casados. Ele é casado, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal, relação de adultério, que ainda existe no Código Civil. Isso é uma relação de concubinato. Ela é casada, tem uma relação amorosa fora do casamento, extraconjugal. Isso é uma relação de concubinato. Por isso que eu sempre falo, amante é sinônimo de concubinato. Amante é sinônimo de concubinato, mas não amante no sentido de namorados. Amante no sentido popular mesmo. O outro, a outra, relação extraconjugal. Amante é sinônimo de concubinato. Mas também eu sempre falo, não basta ser amante, tem que participar. Por que precisa participar? Porque é uma relação não eventual. Se ela é uma relação não eventual, ela é contínua e constante. Se é contínua e constante, aí ela passa a ser não eventual, e aí realmente é concubinato. Por isso que eu sempre falo, não basta ser amante, tem que participar. Eu sempre pego um exemplo lá do direito do trabalho. Lá no direito do trabalho, o professor, ou quem faz trabalhista, o doutor Nelson aqui faz trabalhista, né? Quem faz trabalhista sabe disso. Para que dê vínculo empregatício entre empregado e empregador, é necessário
Bater cartão. Bateu o cartão, deu vínculo empregatício. Aqui é a mesma coisa. Bateu o cartão toda sexta-feira, concubinato. Bateu o cartão todo quinto dia útil, concubinato. Tá? Relação contínua e constante. Uma mulher conversando com a outra. Quando o seu Ricardão vem? Ah, meu Ricardão vem toda sexta às 19 horas. Relação contínua e constante, relação de concubinato. Ah, e o seu quando vem? Ah, o meu vem de vez em quando. Tem dia que ele fala que vem e não vem, tem semana que ele fala que vem e não vem, tem mês que ele fala que vem e não vem, tem ano que ele fala que vem e não vem. Ele faz surpresa. Isso é uma relação eventual. Nem concubinato dá. No máximo, uma amizade colorida. Mas não dá concubinato. Por isso que eu sempre dou uma dica para vocês. Não avisa mais, não avisa. É hoje que você vai vir? Não sei, não sei. É hoje? Não sei. Faz surpresa. Fica avisando que é toda terça-feira, toda sexta-feira que você vai lá, para você ver. Vai dar o concubinato, tá? Então, para que não dê isso, tem que fazer surpresa. Surpresa não dá concubinato. É somente uma amizade colorida. Agora, para que uma pessoa quer entrar com uma ação de reconhecimento de concubinato contra a outra? Por causa dos bens. É sempre por causa dos bens. Aí que é a diferença principal com a união estável. No concubinato, para que o concubino tenha direito ao patrimônio do outro concubino, tem que provar esforço comum. E o que é esforço comum? Esforço comum é tirar dinheiro do bolso. É demonstrar que realmente colaborou para comprar aquele apartamento, aquele automóvel. O juiz vai perguntar, a senhora está pleiteando o apartamento desse senhor. A senhora está pleiteando o automóvel desse senhor. A senhora prova que realmente contribuiu para comprar esse apartamento, esse automóvel? A senhora tem um recibo de depósito na conta dele? Tem um recibo do vendedor? Se tiver, nada mais do que justo devolver com juros e correção monetária. Isso é esforço comum, não é meação. Por exemplo, ele tem um imóvel de 200 mil reais, um apartamento de 200 mil reais, e ela está pleiteando, e ela prova que colaborou com 10 mil reais. Ela tem direito à metade do apartamento? Não, só tem ao dinheiro que ela desembolsou. Os 10 mil restituído com juros e correção monetária. Isso é esforço comum. Por isso que eu costumo dizer assim, conhece aquela mulher valiosa? Mulher valiosa? Dólar? Tá valendo bastante, viu, cara? Mas não é só, e eu estou numa comissão da mulher advogada, não posso falar muito não. Bom, a mulher não é só mulher do lar, tem muito homem do lar também, viu? Tem muito homem do lar e espancado pela mulher, viu? Espancado. Aí o coitado vai procurar quem? DDH, Delegacia do Homem, não existe, não existe. Ele vai procurar que fundamento jurídico? Só tem lei da Maria da Penha. Cadê a lei do João da Lapa? Cadê a lei do João? Só tem Maria da Penha. Complicado o negócio, é difícil. Eu vou precisar entrar por analogia para um marido aí que está sofrendo ameaça. E aí o delegado ligou para mim, doutor, não dá para fazer isso não. É lei da Maria da Penha, eu já sou para mulher. Mas eu falei, mas entra, vai fazer, faz o boletim. Depois se o juiz não aceitar, eu vou recorrer. Vou ter que pegar o julgado lá do juiz de Cuiabá, que fez por analogia a mulher, ao marido que sofreu a ameaça da sua esposa e pela lei da Maria da Penha. Né? Existe por analogia, mas aí é um julgado só e foi lá em Mato Grosso, se não me engano. Bom, mulher do lar ou homem do lar, seja o que for, né, não prova o esforço comum. Por que não prova o esforço comum? Porque não tem renda, não trabalha, não tem renda. Como que vai provar o esforço comum se ela é do lar? Ah, mas ela tinha herança. Aí tudo bem, se ela tinha herança e resolveu vender a sua herança e comprou bens juntamente com aquele amante, aí ela consegue provar o esforço comum. Mas a regra é que do lar não prova o esforço comum, porque ela não trabalha e não tem renda. Como que ela vai provar que contribuiu com 10 mil reais, com 20 mil reais com aquele homem, para aquele apartamento? Muito difícil, porque ela não trabalha e não tem renda. Normalmente o amante ou a amante está sustentando ou sustentando-a. Portanto, a do lar é muito difícil provar o esforço comum. Ah, professor, mas ela fazia economia? Fazia economia. É amante faz economia. Amante não faz economia. No máximo que ela faz. Ah, meu amor, não precisa dar um automóvel de 30 mil, não. Um automóvel de 29.500 está ótimo. Isso não é economia, isso é lesar menos o próximo. Lesar menos o próximo, não é economia, tá? Amante não faz economia. Quem faz economia é companheiro, companheira, cônjuges fazem economia. Aqui não. Isso é concubinato. Olha a união estável como é diferente. Artigo 1723 do Código Civil diz lá o que é união estável. A união estável é uma relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casarem. Relação duradoura entre homem e mulher, desimpedidos. Apesar que esse entre homem e mulher já tem julgados que estão dando entre homossexuais, tá? Então, relação não duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de casarem, incluindo-se os separados de fato e separados judicialmente, com o objetivo de constituir família. Aqui o objetivo é de constituir família. E no concubinato é o quê? Safadeza mesmo. É sem vergonhice lá no concubinato.
Aqui é família, união estável é família, entidade é familiar, no concubinato. No concubinato não é família. Tanto é verdade que concubinato não tem direitos alimentares e não tem direitos sucessórios. Na união estável tem direito a alimentos e a sucessão, os dois. Portanto, união estável, o objetivo é de constituir família. É o mais importante que está aí. Aí que um namoro não dá união estável. Que fica bem. Hoje o namoro parece uma união estável. Um dorme na casa do outro, os dois viajam, passa a lua de mel ainda, e coloca no Orkut. Minha lua de mel ainda, coloca no Orkut, hein? Olha todo mundo sabendo, tá? Olha o problema que começa a dar pra vocês. Fica colocando no Orkut pra você ver depois a ação que você vai sofrer mais pra frente, tá? Mas é isso que acontece. Hoje o casamento está, a união estável, o namoro está bem próximo da união estável. Por isso que tem contratos de namoros de agora. Contrato de namoro, para não dar união estável, tá? Está bem próximo. O namorado hoje faz tudo que o marido e a mulher faz. Não é verdade? Então, realmente, o objetivo principal é o de constituição familiar. Um namorado não tem intenção de constituição familiar. Agora, o convivente, o companheiro, companheira, tem aí o objetivo de constituição familiar. Esse é o principal requisito para você provar uma união estável. Bom, na união estável, então, se dá entre quem? Os desimpedidos. Os desimpedidos são os solteiros, os viúvos e divorciados. Eu incluí mais dois. Os separados de fato e separados judicialmente. Estas 5 pessoas é que constituem união estável, só elas. A inovação, o separado de fato, ele está casado, porém, ele está separado de fato da sua esposa e tem uma outra mulher, ali deu união estável. Hoje o legislador colocou dessa forma, é uma forma muito evolutiva, né? Houve uma evolução muito grande aí, porque o separado de fato, ele está casado, porém, ele tem outra mulher, ali deu união estável. O problema é provar o fato. Mas é uma evolução muito grande que houve no Código Civil de 2002, tá? Porque antigamente separado de fato não dava união estável, mas hoje dá. Duas situações importantes agora na união estável. Primeiro é que não existe prazo para determinar uma união estável. Eu falei que é duradouro. Se é duradouro, ele está ligado ao objetivo de constituir família. O casamento também não é duradouro? O casamento não é permanente? O padre não diz até que a morte o separe? Dizem que hoje ele mudou o repertório, né? Até que o dinheiro acabe. Acabou tudo também, tá? Mas é para sempre o casamento também, não é? Até que a morte se separe. Mas pode durar um dia o casamento, pode durar uma semana. A união estável também pode durar uma semana. O problema é sempre o objetivo de constituir família. Então, a união estável pode dar a qualquer tempo. Pode ser um dia, uma semana, um mês, a qualquer tempo pode se dar uma união estável. Outra situação importante, não precisa morar sob o mesmo teto também. A segunda é que não precisa nem morar sob o mesmo teto. Existe um enunciado do juiz da Vara de Família do Interior do Estado de São Paulo, está expresso isso, que não é requisito para união estável morar sob o mesmo teto. E já existe uma súmula também, antiga, súmula 382 do STF. A súmula 382 diz assim, não é indispensável para a caracterização do concubinato more uxore. More uxore quer dizer convivência sob o mesmo teto. E está escrito que não é indispensável. Se não é indispensável, significa que é dispensável. Dispensa-se, não precisa nem morar sob o mesmo teto. E o que ele falou? Mas falou concubinato. O senhor está falando concubinato. Realmente, a súmula diz concubinato. Porém, a súmula é anterior à Constituição Federal de 88. A união estável só surgiu a partir da Constituição Federal de 88. Então, antes de 88, não tinha união estável mesmo. Era somente concubinato. Tá? Então, onde se lê concubinato, se lê também união estável. A mesma coisa, não precisa nem morar sob o mesmo teto. Outras situações importantes para se comprovar uma união estável. A primeira, normalmente é via judicial. Normalmente é via judicial, tá? Porque aqui no Brasil ainda é assim, não se mexe em time que está ganhando, né? O companheiro está 10 anos com a sua companheira, e o companheiro fala assim, vamos fazer um contratinho, não é melhor fazer um contratinho, não? Ela fala, pra quê? Pra que fazer um contratinho? Porque para ficar mais seguro. Ela fala, pra quê? Já estamos 10 anos assim, vai que a gente assina esse maldito contrato e amanhã a gente separa. Superstição, né? Superstição não quer assinar. Aí o que acontece? No dia seguinte ele morre. Como que ela tem que provar essa união estável? Porque ela tem que entrar com o inventário. Como? Com uma ação judicial. Não tem jeito. Se ela é de fato, normalmente é via judicial. Então, é ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Você tem que propor uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Eu falo 2 vezes porque tem colegas, infelizmente, que ainda insistem em entrar com dissolução da união estável. Se é de fato, como que eu vou entrar com dissolução se nem reconheceu? Primeiro eu reconheço e depois dissolvo. Olha a falha técnica que existe aí. É ação de reconhecimento e dissolução. Reconhece e depois dissolve.
lá no pedido, reconhece e depois dissolve. Se eu entrar somente com dissolução, tem que ter sido de direito, ou seja, aquela que é expressa, aquela que é por contrato. Mas se foi de fato, não tem como dissolver sem reconhecer. Tá? Então, duas espécies de união estável. A primeira que é a de direito, que essa é o que eu costumo classificar assim, de direito, que é aquela que é feita expressamente, seja por um contrato público ou particular. É expresso. Público ou particular. Costumo dizer que é melhor fazer público, porque se você perder, você vai lá e tira a segunda via no cartório, tá? Uma vez meu cliente brigando com a sua companheira, brigando bastante, falando assim, mas nós estamos em união estável. Ela falou para ele, nós estávamos, pegou os dois contratos, escrito particular, rasgou e jogou na privada. Estávamos, ô tonto, falou para ele. Estávamos, ô tonto. Tonto mesmo. Você faz contrato em 2 dias para ficar junto, faz contrato em 2 dias para ficar junto. Jogou fora, tá? Tem que separar o contrato, tem que guardar no cofre, tá? O seu é seu, o dela é dela, tá? Não vai deixar junto o contrato. 2 dias é para ficar separado, não é para ficar junto. Senão faria 2 dias, né? É uma só. Bom, aí ficou de fato que a maioria que constitui aqui no Brasil é a união estável de fato. Então, na união estável de fato não tem nada expresso, nada formalizado, é tudo verbal. Aí que é o problema. Aí que começa a ser complicado para ser comprovada essa união estável. Primeiro que é de forma judicial, que eu disse. Pode ser reconhecida uma união estável de fato no inventário? Pode. Desde que todos os herdeiros consintam. Já tem julgado, inclusive, nesse sentido. Se todos os herdeiros consentirem, poderá ser reconhecido no próprio inventário. Mas se não consentirem, tem filhos do primeiro casamento, muito provável não vai consentir. Aí tem que entrar com uma ação autônoma, independente de reconhecimento e dissolução de união estável. Tá? Outro problema na união estável, de fato, que não tem nada expresso, nada formalizado, é tudo verbal. Tem que ser provada a notoriedade. Notoriedade. E o que é a notoriedade? A publicidade e continuidade do ato. Tem que tornar público e contínuo. Aí tem que ficar espalhando. Vai espalhando para as pessoas. Pega a primeira fofoqueira da rua e já fala, tá? Olha, ó, o João, eu e o João somos companheiro, ó, marido e mulher. Já vai falando, espalhando para todo mundo, tá? Vai nas festas e já fala, marido e mulher. Já tem que falar para todo mundo. Eu sempre dou 2 dicas. Uma para comprovar a notoriedade e outra para não comprovar. Para comprovar a notoriedade, normalmente é a mulher. Mulher quer comprovar, mulher é fogo. Mulher quer provar o honestar. Homem não, homem quer se safar. Sempre assim. Pode verificar. A mulher, quando está passeando no shopping com um garotão, ela está toda se mostrando. Eu estava com o garotão, era eu para os amigos. Era eu com o garotão, era eu. O homem não, o homem passeia no shopping com a garota, ele passeia assim, ó. Escondido. Os amigos vêm perguntar, não era eu não. Eu vi você, não era eu. Sempre assim. Olha só o que a mulher faz para comprovar a notoriedade. Ela engana o coitado do homem, engana. Fala assim, meu amor, é a partir de hoje que nós vamos constituir uma união estável? Ele diz, a partir de hoje. Ela fala, então vamos comemorar com jantar à luz de velas? Ele diz, vamos, onde e que horas? Ela, pode ser na minha casa? Não vai, é território inimigo, não vá. O coitado não sabe, eu vou. Às 19 horas. Ela vai para a rotisseria da esquina, compra tudo na rotisseria da esquina, tudo pré-pronto, viu? Esquenta no micro-ondas, fala que ela que fez tudo aquilo lá bonito. Fala que ela que fez, mentira, tá? Comprou tudo pré-pronto. E não convida só o coitado, convida todos os vizinhos. Pessoal, vai entrando aí, que é um jantar surpresa. Conhece o João? Hoje nós vamos ficar em união estável, tá, pessoal? Sabe o que é união estável? Artigo 1723, tá? Já dá uma palestra para eles, uma mini palestra, tá? Mas vocês só vão aparecer quando ele falar união estável, tá, pessoal? Fica debaixo da mesa, atrás do sofá, atrás da cortina, fica tudo escondido. Chega o coitado às 19 horas, aperta a equipamento, lindo. Ela foi, tá correndo, já abre a porta da sala, empurra ele pro centro da sala e fala assim, e aí, meu amor, o que hoje nós vamos comemorar? E o coitado, meu amor, hoje nós vamos comemorar nossa união estável. Ela, o quê? Não entendi. União estável. União estável. Bom, basta 2 pessoas que estavam lá ser chamado em juízo e vai falar para o juiz, não, excelência, foi união estável mesmo. Tinha bolo, tudo de comemoração, salgado, era bom, salgado. O juiz vai perguntar, mas ele falou união estável? Falou 3 vezes ainda. Detalhe, no bolo, sabe no bolo? No bolo estava assim, comemoração da união estável entre João e Maria. E tinha a data no bolo, a data. E os dois tiraram fotos assim, os dois, o bolo e os dois. Tiraram fotos assim, pronto, provou a notoriedade. Olha o problema. Agora, para o homem, é para não comprovar a notoriedade. Foto é questão de notoriedade. Primeiro documento a ser juntado numa foto. Fala bem, num processo de união estável. Foto. Primeiro documento a ser juntado numa união estável é foto. Foto é questão de notoriedade.
Orkut, imprime pronto lá, todo mundo vê, tá? E aí, mulher guarda tudo, viu? Mulher guarda tudo, ela junta a foto desde o prezinho, os dois no prezinho, sempre fala que é desde aquela época que você namorava já. Mulher junta tudo, até a foto do primeiro namorado, pode ver, ela tem, mulher junta tudo. Sabe por que mulher junta tudo? Tudo para usar num processo judicial futuro. É precavida, tá? Bom, vai para as ilhas, tira foto. Vai para a praia, tira foto. E enche o saco de terceiro ainda. Ai, senhora, tira foto para nós dois, né? Vai para a praia, vai para o Morro do Elefante, em Campos do Jordão, lá, os dois lá, e o elefante atrás. Cruzeiro marítimo, os dois e o comandante do lado. O comandante ainda, olha só. Outra testemunha, o comandante, tá? Vai tendo notoriedade, várias pessoas. O que o homem tem que fazer para não acontecer isso? Deixa que eu tiro a foto, eu tiro. Fica aí sozinha. Agora tirou a minha, só tirou a minha. Mandar tirar uma sua sozinho também, não vai tirar os dois, tá? É um de cada vez. Pronto, já não deu problema para ela e também nem para você. Mas isso é um problema porque quando chega no final, tem um ou outro que quer ter direito aos bens. É sempre quanto ao patrimônio que dá problema. Na união estável também. Por que a pessoa quer reconhecer e dissolver? Por causa dos bens. Aí que é diferente no concubinato. Na união estável, se não falar nada, e se for de fato essa união estável, o regime é o da comunhão parcial de bens, artigo 1725 do Código Civil. 1725 diz lá, comunhão parcial de bens. O que significa isso? Todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso se comunicam. Precisa provar o esforço comum? Não, basta provar que os bens vieram na constância da união e a título oneroso. Metade para cada lado, metade de cada um. Ela era do lar, importa se ela era do lar? Não, ela vai ter direito a metade. Por isso que ficou bom a legislação. Não é a amante agora que vai ter direito ao patrimônio da viúva ou do viúvo, como aconteceu agora na pensão que o STJ negou a pensão por morte, a amante só ficou para a viúva, não para a amante. Amante não, porque concubina não é família. Concubinato não é entidade familiar. A entidade familiar é união estável, tá? Agora sim, se ele tivesse separado de fato dessa viúva, aí realmente, se tivesse separado de fato tivesse essa mulher, aí daria união estável. Portanto, ela teria direito à meiação com a viúva. Meiação não, né? Na verdade, metade da pensão do INSS com a viúva. Repartiria dessas duas formas, tá? Então tem que ser provada a separação de fato, mas ele não estava. Era amante mesmo. E 28 anos já, tá? E nem tinha filhos, acho, com ele, tá? Também. Então, realmente, ela se sujeitou a essa situação de ficar como amante também. Pois, os dois lados tem que tomar cuidado, tá? Até a amante tem que falar, ué, vai sair com nada, tá? Mas muito provável que ele sustentou-a tranquilamente. Tanto é verdade que ela nunca trabalhou também, essa amante. Tá? Então ele sustentava ela para ficar só para ele lá, né? Uns 28 anos. Mas ela se sujeitou a isso. Esse é o problema. Tanto é verdade que a mulher também não sabia dessa amante. Então estava oculto mesmo e era amante. Não sabia, senão até poderia tentar uma justificativa de uma união estável. Se a outra mulher sabia também. Mas nesse caso não saberia. Bom, outra situação importante. Então, ó, um é esforço comum, o outro é concubinato, tá? No concubinato é esforço comum, na união estável é comunhão parcial de bens. Então, um é esforço comum, o outro é comunhão parcial. Totalmente distintos, diferentes. Vamos falar agora um pouquinho da dissolução da sociedade conjugal. Então, vou falar os aspectos práticos, tá? Da dissolução da sociedade conjugal, que nós temos separação e divórcio. Vou falar da separação judicial e divórcio judicial primeiro. Depois, eu falo da Lei 11.441/07, um aspecto polêmico que está aí, e é para que você não tenha esse problema lá no futuro, tá, com o seu cliente. Então, vou falar primeiro da separação judicial. Na separação judicial, nós temos duas espécies. Separação judicial consensual e litigiosa. A consensual é por mútuo consentimento, artigo 1574. E teve um requisito alterado, que é o prazo. Temos o prazo de 1 ano de casado. Para você separar consensualmente, tem que ter pelo menos 1 ano de casado. Por que isso, hein? Antigamente eram 2, viu? É 2 anos. Por que isso, 1 ano de casado? Período de adaptação. Agora, se os dois estão se espancando, no dia seguinte é litigiosa, tá? A litigiosa não tem prazo. Tá? O que tem prazo é a consensual. Tem que ter 1 ano de casado. Se os dois estão espancando, é litigiosa. No dia seguinte tem equação. Eu estou avisando, porque senão a mulher vai ficar pensando, ai meu Deus, tem que ficar apanhando durante 1 ano? Só apanhar durante 1 ano. Tá? No dia seguinte é litigiosa e acabou. Tá? Portanto, a consensual, o período é o da adaptação de 1 ano. Não é em 1 ano, ou seja, em menos de 1 ano, que você vai verificar se deu certo ou não. Você não pode separar com 4, 3 meses.
A não ser se estão se espancando, realmente, tem que separar. Tá? Mas 3, 4 meses. Não deu para saber se realmente se adaptaram. Porque quando namora é uma coisa, quando casa é outra. Quando você namora, você vai pra balada com a sua namorada, buscar a sua namorada pra balada, e a sua namorada está toda empetecada, perfumada, bonita. Quando casa, muda. Quando casa, você acorda, assusta, muda tudo. Quando você namora, você vai buscar a sua namorada para ir na churrascaria. Vamos na churrascaria, minha namorada. R$ 9,99 a churrascaria. Vamos na churrascaria, vamos, tá louco para comer carne, vamos lá. Ela vai lá. Aí sentados lá esperando o garçom vem com aquele coquetelzinho de fruta sem álcool, sabe? Uma fortuna, um guarda-chuvinha, uma fortuna, é R$ 30. A churrascaria é R$ 9,99, que custa 30. Ele te oferece tanto que parece que é de graça o negócio. É namorada, o que você faz? Você oferece, né? Oferece. Ela, quero uma de cada cor. Quero tudo, uma de cada cor. É R$ 9,99, que custa 30 cada um. Tudo bem, namorada deixa. No final vem a maldita sobremesa. É uma fortuna. Pedacinho de bolo, R$ 30. Vem a sobremesa. Quer namorada? Quer papai? Quer bolo? Quer pudim? Quer sorvete? Quer tudo. No final das contas, R$ 699,99 custou. Era R$ 9,99, custou R$ 699. Aí você pega o cartão de crédito, dá escondido pro garçom. Dá escondido. Fala pro garçom, divide em 6. Escondido, vai fazer o quê? É namorada. Agora, quando casa, muda. Quando casa, antes de sair de casa, fala, minha esposa querida, vamos pra churrascaria R$ 9,99? Ai, vamos, tá louco? Faz um mês que ela não come carne, vamos. É uma de cada vez, é uma vez por mês, lógico, tá? Ela tá louca pra ir. Mas antes você já avisa, se vier aquele garçom com aquele coquetelzinho maldito, que é uma fortuna, já ameaça, tá? E no final, se vier a maldita sobremesa, outro braço em você, tá? Pronto, acabou. Chegando lá, os dois lá sentados, chega o garçom lá e ela. Ele, não tá bom, né? Vem lá a sobremesa, louco pra agora a sobremesa. Ele, outro braço aqui, ó. O que quer? Café tá bom. Então, e o café pede depois da conta, senão vai pagar, hein? Paga R$ 5, hein? Tá? Dá pra comprar 1 quilo de café com R$ 5? Muda tudo. Se adaptou. Agora, se não adaptou em 1 ano, aí pode pedir a separação consensual, tá? Agora, na separação consensual, o que é importante? O artigo 1121 do CPC diz que tem que ter tudo ali. Se é consensual, você vai decidir, lógico, sobre a sua separação de corpos, vai decidir sobre os bens, e tem juiz homologando sem partilha de bens, tá? Ele está indo por analogia ao divórcio. Mas a separação não. A separação 1576 do Código Civil diz lá, importa na separação de corpos a partilha dos bens. Na separação tem que ter a partilha. Mas eles estão indo pela analogia ao divórcio. Mas dá confusão, hein? Porque na separação você pode voltar a ficar casado. Ou seja, há uma permissão de uma reconciliação. Já no divórcio, não. Lá você tem que casar de novo. Por isso que não há confusão patrimonial. Agora, na separação consensual, se não fizer a partilha e eles reconciliarem posteriormente, pode dar confusão patrimonial depois. Tá? Então, no divórcio, não. Mas aqui, na separação, daria confusão. Por isso que não permite a partilha sem prévia partilha. Então, você tem que decidir sobre o quê? A partilha dos bens. Alimentos, tem que falar sobre os alimentos. O que mais? Se tiver filhos menores, guarda, regulamentação de visita e alimentos dos filhos menores. Então vou dar uma dica nos alimentos. Normalmente, quando o ex-marido trabalha, tem vínculo empregatício, tem lá registro na carteira, você pede o quê? Expedição de ofício, né? Vai pagar alimentos para os filhos e para a esposa, para a ex-mulher. E expede-se ofício, 1/3 do seu salário líquido, expede-se ofício para o empregador, não é assim? Colocou lá. Se ele ganha bem, ele vai perder emprego daqui 3 meses, lógico. Vai perder emprego, é fato. Vai perder emprego, tá? Vai perder emprego. Perdeu o emprego e ele para de pagar os alimentos. Como que você vai executar isso? Executa pelo antigo salário. Eu já consegui assim, mas tem juiz agora não dando mais. Ele está falando que a verba é líquida. Execução de 1/3 do salário que ele está desempregado, 1/3 de nada é nada. Portanto, em liquidez. Promotor e juiz consentindo, hein? Deu execução ilíquida, tem procedência da execução. Perdeu, tá, a execução. Como que você vai fazer? Tem que entrar com uma ação de alimentos de novo. Então, para que não ocorra isso, principalmente para o seu cliente que está recebendo alimentos,
menores principalmente, você coloca assim, 1/3 do seu salário líquido, vírgula, em caso de desemprego, será fixado tantos salários mínimos, ou tantos reais, que equivale a tantos salários mínimos, tá? Não tem problema para fixar em salário mínimo em alimentos, tá? Fala em problema de salário de funcionário público e salarial, que não pode, que não permite lá o salário mínimo. Em alimentos tem ocorrido normalmente, tá? Então, coloque em caso de desemprego, será fixado em tantos reais, no valor de tantos salários mínimos. Pronto, acabou. Equivalente a tantos salários. Aí não deu problema. Ele perdeu o emprego, você vai executar aquela outra parte agora. Ficou fácil e tranquilo, tá? E quanto à guarda dos filhos menores? Se ficar para a mãe, você tem que colocar o quê? Visita para o pai. Aí a pessoa coloca assim, a ex-mulher fala assim, não, para que colocar esse negócio de cada 15 dias? Visita livre. Visita livre, doutor, não tem problema nenhum. Até ele arrumar outra namorada, tá? Porque na hora que ele arrumar outra namorada, ela não vai deixar mais ver a criança, tá? Se vir com ela, eu não vou deixar. É assim, até ela arrumar outro marido também. Então, para não dar problema com o cliente, você fala, visita livre realmente. Vírgula, em caso de desentendimento, será fixado o legal. Por que isso? Porque quantas vezes eu já vi visita livre? E aí deu problema lá na frente. Aí você tem que entrar com uma ação de regulamentação de visita, que rito é ordinário. E para o juiz da liminar numa regulamentação de visita, eu vou te falar, hein? Difícil. E quando pede liminar nos feriados, na hora que ele dá o feriado, até cumprir, já passou o feriado. Tá? É verdade, já passou o feriado. Eu estou pela defesa num processo, mas o coitado do pai faz 3 anos que não vê a criança. Está demorando tanto assim. Então, para não dar problema para o seu cliente, coloca. Visita livre, vírgula, em caso de desentendimento será fixado legal. Ou seja, nas primeiras e terceiras semanas do mês, segunda e quarta semanas do mês. É importante colocar assim? Porque se colocar a cada 15 dias, ele falta 3 vezes, você vai saber qual que era o dia certo agora? Você tem que pegar o calendário do ano passado, que foi audiência, e contar tudo de novo, tá? Que semana que era a sua. Então já coloca primeira e terceira semana, ou segunda e quarta semana do mês. Aí fica fácil para você saber qual é o seu dia certo para visitar a criança, tá? Já coloca tanto para o pai como para a mãe. É importante colocar isso na regulamentação de visitas. E depois o restante. Dias comemorativos, como Dia das Crianças, aniversário da criança, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, tudo intercalado. Um ano sim, um ano não, um ano ímpar, um ano par. Tem tudo assim. Férias, primeiros 15 dias com o pai, segundos 15 dias com a mãe. Tem que estipular tudo. Até hoje estão pedindo para estipular aniversário dos avós maternos e aniversário dos avós maternos, que dá confusão lá na frente depois, porque está na visita e não está na visita no dia do aniversário, pronto, não vai pegar e os avós vão ficar sem o netinho no dia do aniversário, tá? Então é importante se colocar tudo, estipular tudo, é importante conversar com o cliente e verificar tudo isso. Eu não coloco não, porque depois vai me procurar de novo para entrar com outra ação. Vai te procurar de novo, sim. O outro colega já falou que você errou, você não deveria ter feito isso, né? Você está dando trabalho de novo. Então faça já certo, que ele vai te falar para outras pessoas que, meu advogado fez tudo certinho. Tanto é verdade que não tem problema nenhum equívoco e nenhuma omissão. Olha só, esse eu indico para todos, tá? Então isso que é importante na prática, não deixar nenhuma brecha. Agora, às vezes passa, mas não foi de maldade, né? E aí tudo bem, mas é bom não deixar passar. Tenta conversar com o seu cliente o melhor possível. Outro seria aí a separação judicial litigiosa. A separação judicial litigiosa, nós temos 3 espécies. A primeira é chamada de separação judicial litigiosa sanção, que é aquela quando quebra deveres do casamento. Artigo 1572 do Código Civil. 1572 lá. Quebrou deveres do casamento, separação judicial litigiosa, sanção. Qual que é o principal dever do casamento? Qual o principal dever? Uma vez um aluno para mim, professor, isso eu sei. Falei, qual é? Sexo, ele. Sexo. Falei, Quantos anos de casado você tem? 3 meses. Então eu falei, então é mesmo, tá certo. Então tá certo. Qual o principal dever? Fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca. Esse é o que mais quebra dever do casamento e esse que dá separação judicial litigiosa sanção. Eu só vou falar nessa primeira, tá? São 5. Os deveres estão no artigo 1566. São 5 deveres do casamento, 1566. O principal é a fidelidade recíproca. O que é fidelidade recíproca? O homem só pode ter essa mulher e a mulher só pode ter esse marido. E vice-versa. Parece fácil. Mas não é. Estou levando a mal já, hein? Estou levando a mal. Não é porque são 3 espécies de fidelidade. São 3 espécies. Não é só uma. Temos 3 espécies de fidelidade. A primeira é chamada de física.
Física. Fidelidade física. A fidelidade física é aquela que importa no adultério. Adultério ainda existe no Código Civil, só não tem no penal. Adultério é aquela que você tem que pegar no flagra, a relação física. É aquela que a mulher contrata o detetive e o detetive fala, peguei seu marido, tá com outro no motel. Ela vai com 2 testemunhas, arruma a porta no motel e pega os dois, pegamos os dois ali, ó. Muito difícil hoje, porque o adultério não é mais crime, não dá nem para arrombar a porta do motel para dar flagrante, não é mais crime. Muito difícil acontecer isso, tá? Tanto é verdade que aconteceu uma vez isso com o meu cliente. A mulher dele contratou um detetive e ele só trabalhava. Sexta-feira deu uma recaída nele e foi parar no motel, né? E aí o detetive falou, peguei, é o último dia de contrato, mas eu peguei ele, tá aqui com outra. Ela foi pra lá, mas não foi com 2 testemunhas e não arrombou a porta do motel também. Mas ficou na porta do motel, esperando lá, esperando. Na hora que ele saiu, deu de cara com a mulher dele. Na hora que ele viu, ele entrou, voltou, ficou lá. E ele liga pro advogado, doutor, o que eu faço? Eu falei, fica aí, não sai daí, dorme aí. Sua mulher tá vendo coisas, tá vendo até você saindo no motel com outra, tá ficando louca ela. Prova alguma coisa? Prova que ele fez alguma coisa com aquela mulher lá? Não prova. E outra, e ele não fez mesmo. Ele queria fazer uma surpresa, pô. A mulher dele levou a mal esse negócio, tá? Ele queria fazer uma surpresa pra mulher. A mulher que ele estava era uma profissional da decoração. Era uma arquiteta, Ela queria ver a decoração para fazer uma igual na casa dele. Era para copiar a decoração no hotel para a casa dele. E a mulher levou mal. Olha só, a mulher levou mal. Que coisa. Às vezes é difícil, fica complicado. Eu lembro que eu advogava, às vezes, eu tinha clientes que tinha uma rede de motéis, né? E aí, às vezes, ele não pagava, você cobrava ele, né? E ele falava, vem receber aqui. Eu tinha que ir lá. Já pensou se alguém me vê entrando lá, vai falar, lá, tá aprontando. Mas eu não estava aprontando, estou só recebendo meu dinheiro. Mas a pessoa está trabalhando e a pessoa pensa que é pensar mal. Você está vendo? Pensar mal, não pode pensar mal, tá? Não dá. A física não dá, tá? A física não dá. Mas a moral dá. É a segunda espécie de fidelidade. A moral. A moral dá. Que história é essa saindo do motel com outra mulher? Saindo com outra mulher, aí dá infidelidade moral. Que história é essa? A moral é um namoro, é um flerte, é um beijo de namorados, um abraço de namorados. Esse costuma pegar com testemunhas. É fácil. Você está no fórum e fala assim, minha colega, eu ganhei a ação, eu também ganhei a ação. Então tá bom. 1 minuto abraçado da infidelidade moral, tá? É só 10 segundos, parabéns e tudo bem, tá? 1 minuto começa a dar infidelidade moral. A moral é fácil de se comprovar. É um namoro, um flerte, um beijo de namorados, um abraço, já começa a dar infidelidade moral. A terceira e última, essa está na moda, é chamada virtual. Virtual é aquela que ocorre num computador, mais especificamente na internet. Homem casado ficava nos chats amorosos, e-mails amorosos, bate-papos amorosos, páginas eróticas, emotion card. Eu nem sei o que é isso, tá? Meu cliente que falou que tem um tal de emotion card, tá? Tem um tal de emotion card. Mensagem de texto no celular, tudo isso dá virtual. O problema é pegar isso aí. Não é a prova, tá? Mas quem usa o sistema Windows, operacional Windows, tem lá uma pastinha chamada Internet Temporary, que fica os últimos andamentos que você fez lá, a navegação. Outra chamada Histórico, fica 3 semanas anteriores, 3. Professor, antes de eu desligar isso, antes de desligar o computador, eu bato lá e jogo tudo na lixeira. Eu apago tudo. Apaga da lixeira também, não esquece de apagar da lixeira, tá? Eu apago tudo. Apaga, mas apaga virtualmente. Não apaga no disco rígido. No disco rígido fica os lastros ali, tá? Portanto, é busca e apreensão do computador inaudita, altera a parte. Sem ouvir a outra parte. É claro, se ouvir ele vai tocar fogo no computador. Você vai tocar fogo antes, né? Se está pedindo para ele levar o computador, vai tocar fogo. Então aí fica no disco rígido. Perito vai pegar. Se ocorrer isso, o perito vai pegar. Uma vez eu dei uma palestra, foi em Caçapava, o Alberto Caçapava, tinha um advogado que falou assim, doutor, que pastinha é essa que eu... Como que é o nome? Falei, Internet Temporary. E a outra, falei, Histórico. Hoje eu pego. Eu falei, toma meu cartão, deu o cartão pra ela depois. Ela ia pegar o marido dela, já estava desconfiada. Tem gente que já desconfia. Há um mês atrás, recebi uma cliente e falou assim, eu contratei um hacker, né? Contratei um hacker e o hacker colocou um vírus dentro do computador. E aí meu marido utilizando, eu peguei tudo. Porque o vírus é aquele spy, né? E aí tudo que vai de e-mail dele iria em duplicidade para ela. Ela pegou tudo, tá?
E aí ficou com todos os e-mails que ele mandava e namorava com sua virtual namorada, né? Virtual, mas marcava encontro físico depois, né? Pegou, né? Acabou pegando. Então, várias formas de pegar uma infidelidade virtual hoje está na moda, né? Eu acho que daqui a pouco é só virtual que vai ter. Só virtual, tá ficando invadindo, né? Os computadores e a internet estão invadindo o Brasil, o mundo, né? O mundo todo. Bom, nesses casos também dá aí a separação judicial litigiosa, a sanção, tá? Todos do artigo 1566, a fidelidade é uma delas, tá? Outro que também dá é essa chamada separação judicial litigiosa, falência. Falência. Por que falência? Porque o casamento faliu. Quando que ocorre isso? Quando o casal estiver separado de fato há mais de um ano. Quando o casal estiver separado de fato há mais de um ano, separação judicial litigiosa, falência. Não vai aplicar a nova lei de falência, tá? Vou recuperar o marido, vou recuperar a mulher. Vara de recuperação dos cônjuges, vai ser, né? O artigo 1572, parágrafo 1º do Código Civil. 1572, parágrafo 1º. E o último é a chamada separação judicial litigiosa, remédio. A separação judicial litigiosa, remédio, são 4 requisitos. Um dos requisitos é que um dos cônjuges fica doente mental, grave e irreversível. Um dos cônjuges fica doente mental, grave e irreversível. Então tem que contrair uma doença mental grave e irreversível. Grave, hein? Não é uma pancadinha na cabeça, não. Ficou lelé de vez, tá? E o médico tem que falar que é irreversível. Segundo requisito, essa doença mental tem que ser contraída após o casamento, após. Se você casou com um doido, com uma doida, o problema é seu, tá? Ficou depois doente, depois. Por isso que eu costumo dizer que jamais a mulher vai poder pedir essa separação. Jamais a mulher poderá pedir essa separação. Porque o homem, quando casa, fica doido mesmo, fica doido. Quem foi a causa? Fala. Quem foi a causa? Não pode. Outro requisito, esse é o pior. Terceiro requisito é o prazo. Tem que ficar com o doido, com a doida durante 2 anos. 2 anos. Era 5 antigamente. Hoje são 2. Você tem que ficar lá. O médico declarou que é irreversível. Tem que ficar 2 anos com ele. Ou com ela. Tá? E o último requisito é a insuportabilidade da vida em comum. Tem que tornar a vida insuportável. Esses 3 são as formas de separação judicial litigiosa. Mas muita gente pergunta, mas eu tenho que encaixar nesses 3? Não precisa. Hoje basta alegar a insuportabilidade da vida em comum. Não foi sanção porque ninguém descumpriu deveres. Não foi falência porque não estão separados de fato há mais de um ano. Não é remédio porque ninguém ficou doente mental. Mas houve uma quebra de relacionamento amoroso. Um não ama mais, o outro ainda ama, porque se os dois não amam, os dois vão fazer a separação consensual. Tá? Mas, normalmente, um ama e o outro não ama mais. É obrigado aquele que ama ficar com aquela pessoa ainda? Não. Portanto, aquele que ama não quer dar a separação. Ele tem ainda esperança. Portanto, é a litigiosa. A pessoa entra com a litigiosa e acabou. Então, não tenho que dar muita satisfação. Basta declarar que é insuportável e não está dando mais. Acabou. E o outro não quer dar a separação. É a litigiosa já. Outra situação importante é o divórcio. O divórcio, nós temos o divórcio judicial, o que é mais importante do divórcio. E tem gente que discute ainda quem é o culpado no divórcio. Não há culpa no divórcio. O divórcio, o que é mais importante, é o lapso temporal. O que importa no divórcio é o lapso temporal. Existe divórcio litigioso e consensual? Existe. Mas o que se discute lá é o lapso temporal só. Então, o que é mais importante no divórcio? Que nós temos o divórcio direto e o indireto. O divórcio direto é aquele que tem que ter 2 anos separados de fato. 2 anos separados de fato, você entra com o divórcio direto. Por que direto? Porque é a primeira ação que você está entrando contra aquela pessoa. Tá? É o 1580 do Código Civil. E o indireto? O indireto também é denominado de ação de conversão, separação judicial em divórcio. Ou seja, tem que ter 1 ano separado judicialmente ou extrajudicialmente, eu coloco agora também extra, porque nós temos a Lei 11.441/07, que é a do extrajudicial. Então, 1 ano separado judicialmente, ou 1 ano extrajudicialmente, ou 1 ano da concessão da liminar na separação de corpos. Também dá o indireto, que é a ação de conversão, separação em divórcio. Tá? Isso está no artigo 1580 do Código Civil. Agora, a Lei 11.441/07. Coisas importantes aí. Essa que permite fazer separação, divórcio e inventário no cartório. Você pode fazer fora da justiça. Tá? É importante, muita gente tem feito hoje. Tá? E é fácil, é tranquilo de se fazer. Você pode fazer em qualquer lugar, na sua casa, no seu escritório, não precisa ir no cartório. Porque o cartorário tem fé pública.
Você pode ir na sua casa, no seu escritório, eu costumo dizer assim, faça sua separação, divórcio, inventário, delivery, vou aonde você quiser, tá? No seu escritório, na sua casa. E realmente é assim, é dessa forma, é tranquilo. Primeiro requisito, é feito por escritura pública, E se é por escritura pública, é lavrado no cartório de notas. Qual cartório de notas competente? Resolução 35 do CNJ diz assim, qualquer cartório de notas em todo o território nacional. Então não tem mais aquela história, você está brigando lá em Tocantins com a sua esposa. E você fala, nós quando voltarmos para São Paulo, nós vamos separar. Não precisa mais, separa lá mesmo, lá em Tocantins. Faz uma escritura pública de separação, depois faz a verbação no cartório de registro civil e pessoas naturais aqui em São Paulo. Tá? Então hoje pode ser em qualquer lugar. Isso é uma dica importante e prática. Por que isso? Porque se tem muito patrimônio esse cliente, principalmente inventário, onde as custas e emolumentos são mais caros? São Paulo, Rio de Janeiro também é. Então muita gente tem feito no Mato Grosso, tem feito no Paraná, tem feito aqui em Minas Gerais. Ah, mas eu tenho que ir até lá? Não, manda um e-mail para o cartório te dá o orçamento. Tá? Inclusive eles vêm até aqui e fazem essa lavratura. Apesar que não se permite, né? Porque é fora do estado. Mas fica difícil de comprovar que se ele veio até aqui ou você foi até lá. Né? Porque ele já traz pronto. E aí é só assinar o livro e acabou. Tá? Então as pessoas têm feito fora do estado. Você tem que fazer o orçamento para verificar qual fica mais barato. Aqui em São Paulo ou fora de São Paulo. Por isso que tem um projeto de unificação, né, das custas dos cartórios. Que aí São Paulo começa a perder dinheiro, perder arrecadação em razão disso. Tá? Mas é importante saber onde você vai fazer. Tá? Onde você vai fazer. Segundo requisito. Terceiro requisito, né? Terceiro. Uma escritura, outra é cartório de notas. Terceiro requisito. Esse é o mais importante. Tem que ter um advogado. Um advogado tem que assinar essa escritura, porque senão não tem validade. Um advogado tem que assinar essa escritura pública, senão não tem validade. É um requisito, tá? Não é só para você ir lá e assinar, é para você fazer a minuta e verificar se está certo ou não essa minuta. É importante fazer isso? É, porque às vezes tem escrevente que fala assim, nossa, eu fiz tudo e o advogado que ganhou. Não é assim, tá? Então não é assim, não é só para você assinar. Você tem que observar como que está escrito lá, se está certo ou não. Porque se recair algum problema, não vai cair no cartório, vai cair em cima de você. Que você que analisou aquilo. O advogado, na verdade, ele acabou sendo uma pessoa profissional e técnico que entende daquela situação. Só ela. Tá? O cartório nada mais é que um chancelador só. Agora o advogado é que vai ser responsável naquela situação. Tá? Então não é tão simples assim não para o cartório. Tá? É simples para o cliente, mas para o advogado não é tão. A responsabilidade é a mesma que o judicial. Então é importante também essa posição do advogado, não deixar para o cartório fazer. É você que tem que fazer a minuta. Ele até manda lá um modelinho para você, mas vai fazendo diferente. Tá? Tem que mudar algumas cláusulas às vezes, não é aquele padrão que você quer. A não ser que seja uma conversão só, separação e divórcio, aí tudo bem. Agora se tiver bens, não vai deixar de fazer, tem que você fazer o advogado. Se tem bens, tá? Outro requisito, não pode ter pessoas menores ou incapazes. Ou seja, só pessoas maiores e capazes que poderão fazer essa separação, divórcio e inventário por cartório. Se tiver um filho menor, já não dá mais, tem que ser judicial, tá? Então não poderá ter pessoas menores ou incapazes envolvidas. É tudo judicial se tiver menor ou incapaz. Aqui é só pessoas maiores. Outra, consensual, né? Tem que ser consensual. Se é escritura pública, tem que ser consensual. Esse que está dando polêmica. Tem que decidir sobre os alimentos. Você tem que falar sobre os alimentos também, tá? Tudo que é consensual tem que falar sobre tudo. Tem que falar sobre os alimentos. Você pode renunciar, pode desistir e pode fixar alimentos, não é assim? Renúncia. O enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior do Estado de São Paulo não estão deixando mais. Pelo enunciado, não. Separação, eles não deixam colocar renúncia mais. Por causa do artigo 1707 do Código Civil, que o 1707 diz assim, que os alimentos são irrenunciáveis. E a separação judicial ou extra, ela não quebra o vínculo familiar ainda. A separação judicial ou extra, ainda eles estão casados, na verdade. Porque permite a reconciliação. O enunciado diz que permite-se colocar renúncia no divórcio e na dissolução da união estável. No divórcio e na dissolução da união estável. É permitido colocar, tá? Porque acabou com o vínculo familiar. Extinguiu o vínculo familiar. Na separação não estão deixando colocar. Renúncia. Acabou o direito. Desistência, é por hora. Hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso precisar.
Renúncia, acabou o direito. Desistência por hora. Eu não quero exercer hoje, mas amanhã eu posso exercer. Agora, renúncia, você não vai poder exercer mais. Muito difícil, hein? Agora, fixou os alimentos. Aí a polêmica. Foi fixado alimentos de R$1.000 para a ex-mulher. A ex-mulher, o ex-marido vai pagar R$1.000 de alimento para a ex-mulher. Só que faz 1 ano que ele não paga. 1 ano que ele não paga, e agora o que ela faz? Execução de alimentos. Execução, porque fez título executivo à escritura pública. Eu executo pelo artigo 733 do CPC ou 732 do CPC. Artigo 733 é sob pena de prisão. Artigo 732 sob pena de penhora. Eu executo por qual deles? Executo pelos dois. Súmula 309 do STJ, né? A súmula 309 do STJ diz o quê? A partir da propositura da ação, as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo. E o restante para trás. 732 sob pena de penhora, assim? Súmula 309 diz lá. A partir da propositura da ação, as últimas 3, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, sob pena de prisão 733. E o restante? Está faltando os 9 meses. 732 sob pena de penhora. Aí que está o problema. Se você fizer a leitura do artigo 733 do CPC, a leitura do 733 do CPC, 732 e 733, os dois estão assim. A execução de sentença ou decisão. Escritura pública é sentença. Escritura pública é decisão. Então tem gente falando que não cabe prisão. Olha só. Então não cabe porque sai das duas. Não, mas daí você vai pelo qual? Você vai pela lei 11.300 e aquela da execução, 11.386, né? Se não me engano, da execução nova, título extrajudicial. Você vai pelo título extrajudicial. É penhora também, tá? Ali você tem como, mas prisão tem que tomar cuidado. Não tem juiz que não está aceitando, hein? Para você executar sob 733, porque não é sentença e também não é decisão judicial os alimentos da escritura pública. Pronto. Ele não tem bens para penhorar. A única forma que faria ele pagar era a prisão. Ele não vai pagar. Se não der prisão, ele não vai pagar. Então toma cuidado. Se o meu cliente vai receber alimentos, eu não faço por escritura. Eu faço judicial. Eu não vou deixar esse problema para o meu cliente. Tá? Então faz judicial. Não vai fazer dessa forma. Tem juiz entendendo que dá prisão? Tem. Tem juiz entendendo. Porque a lei veio para desafogar o Poder Judiciário. Se continuar aplicando dessa forma, vai afogar novamente. Portanto, eles estão entendendo que dá prisão. Mas eu vou deixar meu cliente nessa situação? Eu não. Enquanto não resolver definitivamente, eu faço via judicial. Então, quando tem alimentos, não faça via extra, hein? Faça judicial. A não ser que você esteja para aquele cliente que vai pagar. Né? O que vai receber, não. Só que vai pagar. Tá? Mas aí que é o problema, porque na verdade você é dos dois. Se você é advogado, somente você é advogado, você está pelos dois. Tem que tomar cuidado com a ética aí. Né? Bom, essa é uma polêmica importante. A outra, gratuidade. Pode ser feito de forma gratuita? Pode. A escritura pública pode ser feita de forma gratuita. É que a maioria não está fazendo dos cartórios. Mas uma hora eles vão ter que fazer. Porque a lei fala que deve fazer. E a resolução 35 CNJ diz o seguinte: basta declarar que é pobre na própria acepção do termo. Bastou declarar que é pobre. A resolução 35 do CNJ diz que basta declarar que é pobre na própria acepção do termo. Declarou que é pobre, tem que fazer de graça. Tá? Tem uns que não estão fazendo. A não ser que você conheça realmente aquele cartório e você já é cliente lá. Aí ele vai lá e acaba fazendo para você. Mas é muito difícil também. Tá? Uma hora eles não têm que fazer isso. Outro assunto importante, guarda. Na guarda, vamos falar de guarda porque tem a guarda compartilhada. E aí eu vou mostrar os aspectos subjetivos para você conseguir uma guarda compartilhada. Tá? Então guarda primeiro. Nós temos duas espécies de guarda, duas modalidades de guarda. Guarda natural e a guarda judicial. A guarda natural diz respeito ao casamento, à união estável e à família monoparental. É a guarda natural. Se eles estão casados e tiveram filhos, de quem que é a guarda? Dos pais casados, dos companheiros na união estável, também, e da família monoparental, que é a chamada comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Essa é a chamada guarda natural, decorre do casamento, da união estável ou da família monoparental. Comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Está na Constituição também. Quem são eles? Exemplo, Xuxa e Sasha. Xuxa e Sasha, família monoparental, não é? Dizem que o pai da Sasha, né? Vai casar com a Xuxa. Vai casar. Se casar, eu vi uma fofoca, é fofoca, acho, né? Se casar,
foi esse meu exemplo. Não é mais, vai. Não é. Mas já achei outro, tá? Achei outro. Os filhos do Gugu, tá? A mãe dos filhos do Gugu. A mãe do Gugu. Família monoparental, não vive com a mãe? Esse nunca vai deixar de ser exemplo, né? Esse tá ótimo. Bom, maldade, não faz isso. Mas essa é a família monoparental. Agora, o que importa para nós é a guarda judicial. A guarda judicial é essa que importa para nós. A judicial é aquela que os pais estão separados. Estão separados. Aí nós temos a primeira guarda, que é chamada guarda unilateral. A guarda unilateral, ou única, é aquela que 90% é no Brasil. Que aceita no Brasil é essa daqui. Tá? Guarda unilateral ou única. A guarda unilateral única é aquela que vai ficar com um dos pais e o outro tem direito à visita. Aí nós temos a figura do guardião e não guardião. O guardião quem é normalmente? Aqui no Brasil normalmente é a mãe. Aqui no Brasil, né, 90% é a mãe. Mas a lei hoje diz quem tem melhores condições. E melhores condições é só dinheiro? Não, melhores condições é afetivo, moral, educacional, tudo. Não é só dinheiro, hein? Porque se melhores condições fosse só dinheiro, o juiz ia deixar com quem a criança? Com quem? Com o advogado. Com o advogado ia deixar. Se melhores condições ia deixar com o advogado. Ela falou, não, fica com o senhor também. Né? Então, não é só dinheiro, tudo. Moral, afetivo, educacional, tudo isso. Bom, a guarda unilateral normalmente é da mãe. Ela é a guardiã. E o não guardião é o pai, normalmente, aqui no Brasil. O não guardião tem direito a visitas. E o guardiã tem direito ao quê? A posse do menor. Se o guardião tem a posse do menor, ele tem a guarda física. A guarda física, veja bem, a guarda jurídica é dos dois. Seja do pai e da mãe. A guarda jurídica é dos dois. Quem autoriza para casar um menor? Os dois. Porque não é com a separação e com o divórcio que vai extinguir o poder familiar. O poder familiar não extingue com a separação e com o divórcio. É a guarda que vai para um e para outro. Tá? Portanto, os dois têm que autorizar. Para viajar fora do país, os dois têm que autorizar. Portanto, a guarda jurídica é aquela de decorrência do poder familiar. Os dois têm. Agora, a guarda física, com quem fica? Com a guardiã, que normalmente é a mãe. Essa tem a guarda física. Essa é a diferença. Quem tem a guarda física tem o poder da imediatividade. Quem tem a guarda física tem o poder da imediatividade. E o que é essa imediatividade? Por exemplo, quem escolhe a escola para a criança? Nesse caso, a mãe. Quem escolhe a roupa da criança? A mãe. Quem escolhe o médico? A mãe. Quem escolhe o dentista? A mãe. Quem escolhe os amigos? A mãe. Tudo é a mãe. Por isso que ela tem o poder da imediatividade. Por isso que é uma das situações que não cabe prestação de contas na ação de alimentos. Hein? O STJ decidiu ano passado. Não cabe prestação de contas na ação de alimentos. Porque é sempre assim. O ex-marido está pagando alimentos e fala assim, eu estou pagando na conta da minha ex-mulher, mas é para criança, esse alimento é para criança, e ela está usando o dinheiro da criança, ela está fazendo mau uso da criança, ela está comprando bolsa, sapato para ela, ela está indo no baile funk com o meu dinheiro, com o baile funk, está dançando pocotó, creu nele também com o dinheiro, meu dinheiro, é o meu dinheiro que está dançando, é sempre assim, tá? Aí eu falo, olha, ele vem no senhor e fala, eu quero entrar com a prestação de contas. Eu falei, não cabe prestação de contas. Já que ela está fazendo isso, que o senhor está falando que é verdade, que está fazendo isso, por que o senhor não faz o seguinte? Você altera a guarda. Se ela está fazendo mau uso do dinheiro, o senhor altera a guarda. Ah, não, a guarda deixa com ela. É sempre assim. Então você já pega o cliente aí. Agora, eu já vi casos que o pai tirou a guarda da mãe, que realmente tinha razão. Ele pagando certinho os alimentos, bons alimentos. E a mãe tirou da escola particular para colocar na pública, para ficar com o dinheiro. Tá? E aí, ele foi passear com a criança, pegou no dia de visita, e aí, tá tudo bem, filho? Só não estou gostando da escola. Essa escola nova eu não estou gostando muito. Eu vou comprar um pirulito, os moleques tomam de mim, me dá um tapa na orelha, me solta. Eu tomo meu dinheiro. Na hora de comer lá no recreio, é leite de soja, é ovo de soja, é maçã de soja, é alface de soja, tudo de soja o negócio. Ele viu que era merenda, o negócio é merenda. Aí ele viu que alguma coisa estava errada. A mãe tinha tirado de escola particular, que dava para pagar os alimentos dele, e colocou na escola pública, sem dar satisfação. Aí realmente ele pediu a alteração da guarda, modificou a guarda e pediu de liminar, inclusive, para sair, buscar e aprender na hora a criança ir para a casa do pai. Então você vê que o pai não estava interessado somente no dinheiro que estava pagando para a ex-mulher
no caso por filho, mas na conta da ex-mulher. Não estava interessado, está interessado no bem-estar do menor mesmo. Tá? Agora tem pai que a gente sabe que não é assim. Tá? Só está querendo livrar dos alimentos. Tá? Mas esse caso não era. Bom, essa é um dos fundamentos que não cabe prestação de contas na ação de alimentos. É a imediatividade. Porque é a mãe que tem que escolher. Ela que está na hora. O pai nem está lá. Ela que escolhe as coisas. Ah, mas você escolheu muito caro. Ué, o poder é meu. Eu estou fazendo o melhor para a criança. Então não dá para prestar contas, tá? Na ação de alimentos. Então tome cuidado, hein? Muita gente tenta entrar aí, mas não dá, hein? Tá? O advogado que entrou, não lembro que estado que foi, perdeu em primeira instância, perdeu em segunda e perdeu na STJ. Foram as três, hein? As três. Não dá prestação de contas na ação de alimentos. Outra guarda, chamada guarda alternada. Guarda alternada. Eu vou falar essa primeiro para não confundir com a compartilhada. A guarda alternada é aquela que alterna-se a guarda física em períodos longos. Guarda física é o poder da imediatividade. Portanto, alterna-se a guarda física em períodos longos. Por exemplo, 6 meses com a mãe, 6 meses com o pai. Alternando o poder da imediatividade. Muito difícil acontecer no Brasil. Tá? O Ministério Público é o primeiro a repudiar. Porque é complicado. 6 meses fica com o pai. O pai fala, vai estudar nessa escola, vai fazer essa religião, vai frequentar essa religião comigo, vai vestir essas roupas, vai ter esses amigos, vai jogar futebol, vou colocar na escolinha de futebol. Passa 6 meses, a guarda física vai para a mãe. E o poder da imediatividade inverteu. A mãe fala, essa escola é uma porcaria, não vou tirar você de lá. Vou colocar na outra escola. Esse amigo também não vai frequentar mais esse amigo, vai frequentar esse amigo. Não vai vestir essas roupas mais, vai vestir outras roupas. Não vai jogar mais futebol, vai dançar balé. Balé, menino, balé agora vai dançar. O menino fica louco, né? Passado um ano, um psicólogo, um psiquiatra para ele, né? Fica complicado, é muito difícil. Mas acontece, tá? Uma vez num curso da ESA, uma defensora pública até levantou e falou, mas eu consegui uma vez, consegui uma guarda alternada, a mãe morava no Rio Grande do Norte e o pai no Rio Grande do Sul. A mãe no Rio Grande do Norte e o pai no Rio Grande do Sul. 6 meses com a mãe, 6 meses com o pai. Complicado, né? Complicado. Culturas diferentes, climas diferentes, tudo diferente, muito diferente, né? Aí eu falei assim, 6 meses a criança falava oxente. 6 meses falava che. No ano seguinte é o psicólogo, psiquiatra, ver o que ele vai fazer, qual que é o certo e qual que é o errado, né? Então fica complicado. Para os pais é uma beleza, porque para os pais não tem um ônus do quê? Da visita, tá? Se não tem ônus da visita, para eles ficam tranquilo, mas para a criança é ruim demais. Então essa guarda alternada não vai confundir com a compartilhada, tem que confundir com a compartilhada. A terceira é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada veio através da Lei 11.698/08. Lei 11.698/08. Que essa lei alterou 2 artigos do Código Civil. Artigo 1583 e 1584 do Código Civil. Quem tem o código do ano passado, já foi, viu? Ou, se não quiser comprar, vai lá no site do Planalto, tira a legislação e cola na página, viu? Cola na página para não errar. Porque mudou tudo. Esses 2 artigos foram bem alterados pela Lei 11.698/08, publicado dia 13 de junho de 2008. Só que teve vacácio legis de 60 dias. Começou a vigorar a partir de agosto, se não me engano 11 de agosto, dia do advogado inclusive. 11 de agosto começou a vigorar, entrar em vigor essa legislação. O que consiste a guarda compartilhada? Vou dar um conceito primeiro. É um sistema de corresponsabilização dos pais separados. É um sistema de corresponsabilização dos pais separados em face dos seus filhos menores, ou em razão dos seus filhos menores. Tá? Então, sistema de corresponsabilização dos pais separados em razão dos seus filhos menores. Olha a diferença da guarda alternada. Aqui, se é um sistema de corresponsabilização, significa o quê? Que a guarda física é simultânea dos dois. A guarda física é simultânea dos dois, ou seja, o poder da imediatividade é dos dois simultaneamente. Quem escolhe a escola para a criança? Os dois. Quem escolhe o médico? Os dois. Quem escolhe a religião? Os dois. Quem escolhe a educação? Os dois. Quem escolhe a roupa? Os dois. Tudo tem que ser os dois. Quem vai na reunião de pais e mestres? Os dois. Não precisa ir junto, tá? Não precisa ir junto, engraçado, tá? Manda um mesmo pai, um mesmo a mãe. Não é só a mãe em incumbência. É dos dois, tem que ser alternado, tá? Nesse caso. Porque é um sistema de corresponsabilização. Tá? Então, a simultaneidade é dos dois, na imediatividade. Essa é a principal diferença.
Agora eu vou dar aspectos subjetivos para você conseguir uma guarda compartilhada que não está na lei. Não está na lei e também não está nem no Código Civil. Tá? São aspectos subjetivos que o juiz e o promotor concedem uma guarda compartilhada. Alguns, tá? Tem alguns que não são adeptos e não tem jeito, tem que apelar. Mas, para conseguir, tem que ter esses requisitos. Se não tiver, pior ainda. Tá? Primeiro requisito. Ambos querem a guarda. Ambos vão querer a guarda. Então, normalmente, ela é consensual. Ambos querem a guarda. Só que o senador Demóstenes Torres foi o relator lá no Senado desse projeto. E ele pediu para alterar um artigo. Por isso que voltou para a Câmara e depois voltou para o Senado. Porque demorou um pouquinho aí. Né? Mas ele pediu para alterar um artigo dizendo o seguinte, que o juiz também poderá fixar a guarda compartilhada. Então não é só de comum acordo. O juiz pode fixar também a guarda compartilhada. Mas não é para obrigar o pai. É em casos especiais. Em casos especiais ele pode fixar a guarda compartilhada. Eu achei de extrema importância. Por que isso? A criança é deficiente. A criança é doente. E precisa de um tratamento intensivo, inclusive. Não é só a mãe que tem que tratar. O pai também. Nesse caso, o juiz tem que dar guarda compartilhada. E falar assim, não é só a mãe que tem que ficar levando para o hospital, mas o senhor também tem que levar para o hospital. E tem que ser a guarda compartilhada. Olha que bacana. Isso foi importante, extrema importância. E muita gente não pede. Pensa que a guarda compartilhada é só consensual. Ambos querem. Mas não. Nos casos que não só a mãe vai ficar com essa situação complicada para ela. Que ela também tem os outros afazeres. Então tem que se revezar. Né? Segundo requisito subjetivo. A alternância de lares tem que ser em períodos curtos. A alternância de lares tem que ser em períodos curtos. Tem que ter alternância de lares. Ficar com o pai, ficar com a mãe. Com o pai e com a mãe. Tem que ter alternância. Mas tem que ser fixado em períodos curtos. Porque se for em períodos longos é alternada. Esse é compartilhado. Por exemplo, segunda, quarta e sexta com o pai. Terça, quinta e sábado com a mãe. Domingo livre, né? Terça tá de saco cheio já. Né? Domingo deve ficar sozinho, domingo. Tá? Então sempre assim, ou uma semana com a mãe, uma semana com o pai, isso é guarda compartilhada. É a melhor guarda que existe para criança, viu? É a melhor guarda. É que no Brasil é muito difícil, porque o costume não é esse. O costume do casal quando separa é não querer nem ver a cara do outro mais. Né? E ainda falo, o problema é o filho que ficou no meio. Que no dia do aniversário tem que ver a cara do outro ainda. Né? E ainda tem que ver a namorada dele, ou o namorado dela também. Esse que vai dar o problema. Né? Então aqui ainda há uma resistência em razão dessa situação. Mas é a melhor para a criança, que vai conviver sempre com os dois. Tá? Terceiro requisito. Terceiro. Se eu falei que a alternância tem que ser em períodos curtos, e para ter o poder da imediatividade simultâneo, os pais têm que morar próximos. Os pais têm que morar próximos. Não adianta a mãe morar em São Paulo, capital, e o pai morar em São José do Rio Preto. Como vai fazer a imediatividade? A mãe fala, ai pai, dá para vir buscar a criança na escola? Já está esperando lá na porta, porque eu vou atrasar do serviço. Como que ele vai vir buscar? E o poder da imediatividade? Não dá para exercer. Tá? A imediatividade ficou com a mãe mesmo. Tá? Aí é única, não é a guarda compartilhada. Então tem que morar em lugares próximos, locais próximos, domicílios próximos. Eu vi uma vez um juiz falando o seguinte, eu só aplico a guarda compartilhada se morar no mesmo prédio ainda. Falou. Para você ver como ele acha de ser uma importância morar próximo. Só se for no mesmo condomínio, ele falou. Tá? Então é muito difícil ainda no Brasil acontecer essas situações. Mas tem. Quarto e último requisito. Os valores têm que ser parecidos. Mesmos valores têm que ter. Valores morais, valores educacionais, valores religiosos. A mãe quer que o filho estude direito. Vai estudar direito. Vai ser advogado. O pai fala, não, vai dançar o Tchan. Vai ser do Tchan agora. Não é que o Tchan seja ruim. Se der certo, pode ganhar mais com o advogado. Vai jogar futebol. Se der certo, pode ganhar mais, mas muito mais com o advogado. Mas é muito difícil essa situação. E há uma divergência de valores aí. Né? O pai quer que não estude e a mãe quer que estude. Ou vice-versa. Fica difícil aí. Tá? Um frequenta uma religião e outro frequenta outra religião totalmente distinta. Que algumas são próximas, mas algumas muito distintas. Também fica difícil. Por isso que tem que ter o quê? Um exame psicossocial. Normalmente, para dar a guarda compartilhada, para o juiz fixar a guarda compartilhada, ele vai pedir um estudo psicossocial. Com o pai, com a mãe e com a criança, dependendo da idade dela. Tá? Para verificar se há possibilidade da guarda compartilhada. Senão, ele não vai dar o parecer favorável. Então, o juiz ele tem medo também de aplicar a guarda compartilhada se vai dar errado. Esses são os 4 requisitos subjetivos. Agora, duas problemáticas aí.
duas problemáticas na guarda compartilhada. Primeiro, alimentos. Eu fixo ou não alimentos? Eu fixaria, porque tudo é em prol do menor. Eu fixaria. Quais as ações que mais existem na vara de família? Quais? Alimentos. O pai não gosta de pagar alimentos. Primeiro leigo que veio perguntar para mim quando saiu a guarda compartilhada. Doutor, eu vou pedir essa guarda compartilhada, esse tal de guarda compartilhada. Eu falei, mas por que o senhor quer pedir ela? É para parar de pagar alimentos. Você tá vendo? Que daí eu estou no meu bolso já na hora. Não é assim não. Tá? Então a primeira coisa, a pessoa já quer se livrar dos alimentos, mas não é assim. Então como o Brasil já tem esse resquício, esse costume de não pagar alimentos do pai, é bom que se fixe alimentos. Fixe alimentos, tá? Deixa lá. E colocar mais um lar fixo. Coloca um lar oficial, fixar não. Um lar oficial para a criança. Por exemplo, o lar oficial da criança é o da mãe. Tem que ter alternância, mas o lar oficial é o da mãe. Aí coloca-se alimentos para o pai pagar. Fixa alimentos para o pai pagar. Pronto. Eliminou os problemas lá na frente. Se der, né? Porque se não der certo essa guarda compartilhada, aí você tem que entrar com uma ação de alimentos, depois é uma confusão danada, né? O certo já é fixar tudo direitinho aí. E a última guarda é chamada guarda de nidação. Essa não é aplicada aqui no Brasil, hein? Guarda de nidação não é aplicada no Brasil. Nós só vou falar para cumprir a tabela aí. A nidação funciona como um ninho. A criança fica num lar fixo e os pais é que alternam, tá? 6 meses o pai vai para aquela casa que a criança está morando, 6 meses o pai sai e entra a mãe, tá? A criança fica no lar fixo, os pais é que alternam. Para a criança é até legal, mas para os pais fica ruim, né? Ficar alternando a cada 6 meses. Não é aplicado muito aqui não, mas é aplicado bastante nos países anglo-saxônicos. Aqui no Brasil é muito difícil, tá? Se aplicar essa guarda. Uma aqui também, nem os pais têm casa, mas a criança, né? Fica difícil. Essa é a guarda. Alimentos agora. Outro assunto importante na prática de família são os alimentos. Para já falar de sucessões, aquela parte difícil, tá? Sucessões. Eu vou sortear uns DVDs, tá? Depois. Então é para vocês ficarem aí até 11 horas, viu? 11 horas, tá bom? Bom, vou sortear uns DVDs, tá? Eu gravei 2 DVDs. Um DVD de Direito Civil, geralzão de Direito Civil, e um de Direito das Sucessões. Direito das Sucessões é extremamente prático esse aqui, tá? E eu vou sortear alguns, são 4 DVDs que eu vou sortear, tá? E eu tenho um livro que eu lancei também, lancei já faz tempo, 3ª edição já. É um livro de Direito Civil, um manual de Direito Civil, tá? Tá inserido como coleção para concurso, mas na verdade não é. É um manual de Direito Civil. É bem bacana o livro e eu tenho um livro de Direito de Família também, mas esse livro está desatualizado, eu atualizei agora. E vai sair em maio, tá? Vai sair em maio com julgados recentes, tudo bem bacana, e com outra editora. Então, eu estou esperando passar o prazo da minha notificação para outra editora, que são de 90 dias. Então, só em maio que vai ser publicado esse livro Direito de Família na atualidade, tá? Que vai entrar na outra edição, e bem recente, tá? Com aspectos novos aí, e até prático, inclusive, do Direito de Família. Mas eu vou sortear aqui, eu já estou avisando para segurar, para vocês não ir embora, tá? 4 DVDs eu vou sortear aqui para vocês. Bom, alimentos. Os alimentos, nós temos espécies de alimentos. A primeira espécie de alimentos são chamados alimentos naturais. Os alimentos naturais são aqueles que servem para a sobrevivência do ser humano. Subsistência, sobrevivência. É a chamada necessidade e possibilidade. Lembra? Do binômio necessidade e possibilidade? Necessidade de quem vai pleitear e possibilidade de quem vai pagar. Essa extrema necessidade e possibilidade mesmo. São os naturais, que servem apenas para a sobrevivência. Não são bons clientes, não, tá? Não são muitos bons clientes, tá? O cliente chega no escritório, é para sobreviver, é para sobreviver. Não são bons clientes, já manda para assistência. Quem faz isso é assistência, tá? Aí você vai pegar 30% do para sobreviver? Não dá, né? Dá até remorso depois, pegar os 30%. Então já manda para assistência judiciária, defensoria pública, tá? É melhor, esses são os naturais. O outro, segundo, esses são bons. Esse é bom cliente. São chamados alimentos civis. Alimentos civis são aqueles que servem para manter o status civis, o status social. Esse não é para sobreviver. Não é para sobreviver, não. Esse é para manter o status social, o padrão da família. Por isso que tem alguns milionários aí, né? Você já viu alguns? Tem alguns filhos de político famosos aí, né? 218 mil reais por mês paga-se para os alimentos. 218 mil, outro 80 mil por mês. Tem alguns milionários aí que pagam bastante alimentos, hein? Por mês isso daí, hein? Ah, não é por ano, não. É por mês. 218 por mês.
218 mil reais por mês. Esses são estados sociais, não é para sobreviver isso. 218 mil não é para sobreviver, isso é para manter o padrão, né? É aquele padrão que viajava 3 vezes por ano para Disney. Então tem que ir, tem que continuar fazendo isso. Se o pai ainda pode pagar, tem que pagar, tá? Para manter o status social. Esses são bons clientes, dá cartão. Tá? Esses são bons clientes, tanto para receber como para entrar com a ação, tá? Os dois. O outro é chamado de alimentos legais. Os legais estão lá no artigo 1696 e 1697 também, os legais. São aqueles que quem pode pleitear alimentos e podem receber alimentos. Quem são eles? Todos os parentes em linha reta, reciprocamente. Por exemplo, pai e filho, filho para o pai, do avô para o neto para o avô e assim por diante. Reciprocamente. Por isso que cabe alimentos contra os avós. O pai não paga alimentos, você entra contra os avós. O pai paga, mas paga pouco, então vai pagar em complementação os avós. Tá? É o 1696 e 1697 que diz isso. Tá? Que podem entrar reciprocamente em até em sede de complemento. O que mais? Os colaterais. Quem são os colaterais? Tios, sobrinhos, primos, irmãos. Só que vai até o 2º grau, graças a Deus, tá? Só o 2º grau colateral é que pode pleitear alimentos para você. Só vai até o seu irmão. O seu irmão pode pedir alimentos para você. Você pode pedir para ele. Tio, sobrinho, primo não, hein? Também? Já pensou o primo pedir alimento para você? Vai te catar, né? Vai pedir para o seu pai, não para mim, tá? Então, tio, sobrinho, primo não entra. Só entra até os irmãos. Irmão sim, tá? Irmão sim. E outro, cônjuges, conviventes, ex-cônjuges e ex-conviventes. Cônjuges, conviventes, ex-cônjuges e ex-conviventes também têm direito a alimentos. Outros são chamados alimentos voluntários. Os alimentos voluntários são aqueles que são oferecidos de forma espontânea. Então esse não tem existe até pessoas que têm vínculo obrigacional e oferecem. Mas tem pessoas que não têm vínculo obrigacional e oferecem mesmo assim. Então serve para pessoas com vínculo ou não obrigacional, para os voluntários. Com vínculo obrigacional, por exemplo, o ex-marido separou da mulher e ela não está pleiteando nada. Ele está preocupado. Na hora que ele vai pleitear, vai pleitear muito alto os alimentos. Então ele já antecipa. Ele entra com uma cautelar de oferta de alimentos. Uma cautelar de alimentos provisionais, que é chamada de oferta de alimentos. Tá? O juiz fixa de forma liminar. E aí ele deposita aquele valor. Se ela aceitar, fica aquele valor. Tá? Se não, vai ter briga, vai ter litígio. Outros são chamados alimentos indenizatórios. Os indenizatórios são aqueles que decorrem de um ato ilícito. Infelizmente você atropelou uma pessoa e ela veio a óbito. Tinha 23 anos e sustentava toda a família. Você só não vai responder se você for o culpado. Você só não vai responder por danos morais e materiais, mas também como os alimentos. Né? Que até normalmente acho que é 73 anos, né? Agora hoje, no Brasil, aumentou a estatística, a expectativa de vida, né? Foi até 73 anos. Tem uma tabelinha, né? Uma tabelinha para ir até esses alimentos. Claro que vai chegando uma certa idade e vai caindo esses alimentos também, tá? E o último agora, a última espécie de alimentos é a nova, tá? Alimentos novos aí, ó. Alimentos gravídicos. Essa é a inovação. Essa lei foi publicada dia 5 de novembro de 2008. 5 de novembro de 2008. E a lei é 11.804/08. Lei 11.804/08. Alimentos gravídicos. Foi de extrema importância essa legislação, porque ela definiu o polo ativo. Quem é o polo ativo? É o feto? É o nascituro? Ou é a mãe? Agora está lá definido. É a mãe. A mulher grávida poderá propor ação de alimentos gravídicos. Isso foi bom. Só que a lei deixou muitas brechas para pessoas de má fé. A lei veio para boa fé, lógico. Mas deixou muitas brechas para as pessoas de má fé. Vocês vão ver que eu vou comentar agora essa legislação. Então, o polo ativo ficou fixado. Quem poderá propor os alimentos gravídicos? A mulher grávida. A mulher grávida. Em razão do futuro pai. O réu é o futuro pai. Como que o juiz vai acatar e vai dar liminar nesses alimentos gravídicos para o futuro pai, que não está registrado? E agora? A lei está simplesmente assim. Basta o juiz ter convicção de que o réu é o pai. Basta ele ter convicção. Subjetivo do juiz. Subjetivo, ficou complicado. Eu estava conversando com o doutor aqui. Antes, falei para ele,
O problema do IMESC. Não, uma ação, eu peço o DNA. Faça DNA, urgente. Urgente é 1 ano. A criança já nasceu. Tá? Então, se você impugnar, contestar, o réu contestar e falar para fazer o DNA, já nasceu a criança, ele já está pagando. Tá? E depois não é o pai, fala para mim. Ele não é o pai. É irrestituíveis. Os alimentos são irrepetíveis, irrestituíveis. Não dá para devolver. Eu entro com uma ação de dano moral contra a mulher e imaterial porque eu paguei. No projeto da lei estava escrito isso, que a mulher que indicar equivocadamente o futuro pai sofrerá uma ação de dano moral e material. Só que foi revogado. Foi vetado. Revogado não, foi vetado. O artigo que estava isso foi vetado, a lei não está. A lei tem 12 artigos, 6 foram vetados. E o primeiro fala que a lei fala de alimentos gravídicos. E o último, a lei entrará em vigor na data da sua publicação. Na verdade só tem 4 artigos. Ficaram 4 só, tá? Ficaram com pouco, vetaram muitos. Então esse negócio de dano moral e material fica difícil, hein? Fica difícil conseguir. É irrestituível. O máximo que a pessoa vai fazer, esse futuro pai, que na verdade não era pai, e pagou um abatimento no imposto de renda só, tá? Fez um ato benevolente para a sociedade. Eu colaborei com as pessoas. Esqueci de ligar para o Criança Esperança e agora estou colaborando. Eu colaboro para as pessoas nascerem bem, tá? Fazer só isso agora, não tem jeito. Agora, o que consiste os alimentos gravídicos? O que consiste os alimentos gravídicos? Consiste em consultas médicas, internações no hospital, exames médicos. Aí vai fazer ultrassom 3D, 4D. Ferrado, cara. Medicamentos e alimentações especiais, que for necessário, inclusive. Tá? Então, se o médico falar que tem que ter uma alimentação diferenciada, pronto. Tá? Roupa, né? Vestuário de grávida também. Tudo isso vai entrar. Carro com ar-condicionado também, porque vai ficar muito calor, muito quente. E grávida não pode ficar assim, né? Vai ter um monte de coisa agora, tá? Então, isso consiste nos alimentos gravídicos, tudo isso. Então, vai ter que ser apurado esse valor, ou pelo menos pedir um orçamento para o hospital e juntar lá no processo para dar a fixação dos alimentos gravídicos. É claro que se essa mulher grávida trabalha, ela tem que arcar com a metade. A outra metade é do futuro pai, tá? É do futuro pai. Agora, o maior problema, isso daí vai ter que ser, ou vai ser revogado, ou vai ter uma súmula no STJ, que ainda é novo. Né? Eu não vi, não teve nenhuma pessoa que entrou com ação e a criança já nasceu. Tá? Que foi 5 de novembro. Até entrar com ação, as pessoas sabem, dezembro, tudo. Então não tem ainda criança que nasceu. Mas olha lá o que diz o artigo 6º, parágrafo único, se não me engano, da legislação. Fala assim: nascido o filho com vida, converte-se os alimentos gravídicos em alimentos. Converte-se em alimentos automaticamente. Como que vai converter em alimentos se o pai não reconheceu? É o futuro pai que foi indicado. Ele não foi lá ou ele é obrigado a reconhecer? Não, a ação é de alimentos. A ação não é de reconhecimento de paternidade. A ação não é de investigação de paternidade. A ação é de alimentos gravídicos. Tem nada a ver com reconhecimento. Por que que então converte-se automaticamente em alimentos? Ele não registrou. Se ele não registrou a criança, a mãe tem que entrar ainda com ação de investigação de paternidade. Não tem como ali, não sei como que vai acontecer. Se vai converter realmente assim, o juiz vai aplicar, fica difícil, não tem vínculo nenhum, se o pai não reconheceu. Não tem o nome na certidão de nascimento. Como vai fazer esse vínculo? Fica difícil, hein? Então a mãe teria que propor, a mãe não, né? O filho, através de sua mãe, propor ação de investigação de paternidade, acumulada com alimentos. Se não reconheceu, fica difícil. Então aí está aparecendo uma presunção legal da paternidade. Se o legislador quisesse realmente, né, salvaguardar tudo isso e dar mais proteção para essa mulher, o que ele deveria ter feito? Presunção legal da paternidade. Né? Nasceu o filho com vida e foi julgado a procedente esses alimentos gravídicos, reconhece de forma presumida a paternidade. Está reconhecida de forma presumida. Essa presunção é iuris tantum, tá? É relativa. Você pode impugnar. Aí o pai teria que entrar com ação negatória de paternidade. Então a lei tem que ter uma emenda. Ou vai ter que ter súmula aí. Tá? Porque está muito ruim aí. Está faltando muita coisa aí. Não vai dar para aplicá-la. Tá? Depois que nasce o filho não vai dar para aplicá-la não. E o último artigo fala lá o seguinte, que a contestação, o prazo é de 5 dias. O prazo é de 5 dias para contestar. O réu tem 5 dias para contestar. Tá? Complicado, hein?
porque depois não é o pai, fica difícil. Então, hoje, a mulher, né, o homem tem que tomar cuidado. O homem tem que tomar muito cuidado. Né? Se tem dois, ela está com dúvida entre dois. É o mais rico, né? Eu já indico o mais rico, é. Depois ela fala, depois eu me viro. Depois que nasceu, eu me viro. Tá? Ah, vai indicar o mais rico. Só tomar cuidado os homens, hein? Os homens têm que sair em bando agora. Sair em bando, viu? Sair em bando. Porque se indicar, tem que indicar todos. Né? Aí indica todos que vai ser proporcional. Os alimentos sempre são proporcionais também, viu? Não é solidário os alimentos. Só pro idoso que é solidário, que está lá na Lei 10.741. Estatuto do Idoso. Bom,